Independência versus competitividade. A gente sabe que o Brasil é dependente aí, principalmente de insumos, praticamente 80% dos fertilizantes defensivos vêm de fora. E a gente sabe que a independência, no caso, né, como a China é um país mais independente, aumenta a competitividade. Por isso que é tão mais competitiva. Sim, na verdade, quando a gente começa a pensar em competitividade, a competitividade sempre é o resultado de uma série de decisões que foram tomadas. Então, por exemplo, quando eu começo a pensar na competitividade do Brasil, em termos de produção de alimentos, eu preciso pensar toda a estrutura para poder manter essa produção. Então, entra uma visão não só de cadeia de suprimentos, mas de abastecimento desses suprimentos, portanto, em termos de logística, distribuição, o próprio conhecimento técnico, ou seja, mão de obra, pessoas. Então, a gente percebe que a competitividade ela tem que ser vista num patamar muito mais amplo do que apenas um processo de produção. Então, precisa incluir também todo um processo de construção de inteligência, de entendimento, e aí é que entra todo esse arcabouço técnico, vamos colocar assim, que é a formação profissional. E nesse ponto aqui, a gente precisa ver essa grande diferença, né? Porque o Brasil ele tem crescido dentro do agronegócio, a competitividade nossa por fatores de território é notável. No entanto, a gente acaba percebendo que a nossa competitividade ela ainda está muito exposta a fornecimento de insumos que são gerados e distribuídos por vários países. E é nesse ponto que a gente precisa também pensar que a nossa competição ela depende dessas relações comerciais com menores atritos. Tanto que a gente recorda que houve ali, né, quando teve a guerra da Rússia na Ucrânia, naquele primeiro momento, lá em 2022, o risco do desabastecimento no fornecimento ali de fertilizantes. Ou seja, a gente percebe que a nossa competitividade, ela depende muito de um contexto em que o mundo inteiro não tem nenhum tipo de atritos entre os países. E nós sabemos que isso, nos últimos anos, tem sido bastante difícil. Relações comerciais fazem parte aí também das relações diplomáticas. Ô José, há uma previsão, uma possibilidade que a China desacelere esse crescimento? Você falou, ela desde 2004, ela foi crescendo, é uma potência e foi quando foi se estreitando ainda mais a relação com o Brasil, tornando-se uma grande parceira. Existe uma previsão para esse crescimento desacelerar lá na China? Então, o que existe é que a China vai ter que entrar numa rota de crescimento que a gente chama sustentável, né? Por exemplo, quando a gente começa a falar da China, que vinha crescendo a 2 dígitos o PIB, né, o Produto Interno Bruto, aí no mínimo a 10% ao ano, nós estamos falando de um país que vinha crescendo a 2 dígitos desde 1978. Portanto, nós estamos falando aí de um país que praticamente há quase 5 décadas vinha crescendo a 2 dígitos. E nós sabemos que isso acaba tornando quase que insustentável todo esse processo, porque a demanda que um país desse vai vir a ter por insumos, sejam eles commodity agrícola, minerais, o próprio processo de energia, é muito intenso. Há um outro lado que é muito importante, que o crescimento da China, ele foi pautado, e ele é pautado ainda, por uma grande taxa de reinvestimento do próprio governo. Ou seja, a China é um país socialista, tem uma ideologia socialista, e a taxa de reinvestimento do próprio governo na própria economia gira em torno aí de 30% a 35%, enquanto que uma média sustentável entre os países envolvidos gira em torno de 20% no máximo. Ou seja, é natural que a taxa de reinvestimento tenha aqui para patamares, digamos, sustentáveis. E é nesse processo que a gente já começa a perceber que aquele ritmo de crescimento, vamos colocar, bastante expressivo, que nós tivemos entre os anos de 1978 até praticamente ali 2010, 2011, já começa a entrar numa rota de equalização a partir de 2014. Então, sim, a China que nós teremos nos próximos anos deve ser uma China que vai crescer no máximo a 5%.